Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E o nosso tema hoje é a emergência climática no Rio Grande do Sul. O que foi e como a psicologia está atuando. E para entender melhor sobre o assunto, conversamos com Jamilson Nascimento, engenheiro agrícola, formado pela Universidade Federal de Pelotas, é mestrando no programa de pós-graduação em recursos hídricos. Nosso convidado é pesquisador integrante do Núcleo de Apoio e Desenvolvimento para a Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim. Possui experiência com hidrologia, hidrometria computacional e também no desenvolvimento de sistemas para a coleta de dados hidroclimatológicos. Converso também com Ataline Franck. É psicóloga, especialista em avaliação psicológica no contexto forense, em neurociências do desenvolvimento e excelência humana e em psicologia jurídica. Nossa convidada atua como psicóloga clínica e está ativamente trabalhando com emergência psicológica nas cidades afetadas no Rio Grande do Sul. Olá, Ataline, seja muito bem-vinda ao Sessão Marcada. Obrigada, João, boa noite. Gostaria de iniciar te perguntando se você já atuou em desastres semelhantes ao que ocorreu ao Rio Grande do Sul. Então, João, um prazer participar do podcast com vocês. Eu costumo escutar, né, com a maior frequência possível os episódios. E que pena que a minha participação está se dando por este motivo, né? Por conta dessa catástrofe, dessa grande tragédia que acometeu o nosso estado, mas é um assunto que a gente realmente precisa falar e muito, e vamos falar ainda por muito tempo. E sim, já participei de outras situações, né, iniciando lá durante a pandemia, né, da Covid-19, atuando aí em um projeto que foi onde eu conheci o Rafael, né, trabalhando com a Liga, atendendo pessoas de todo o país. Depois disso tiveram outras situações aqui no estado também com eventos climáticos, né? Teve no ano passado o evento no Vale do Taquari, que eu acabei não chegando a atuar, mas por conta de ter tido outro temporal na minha cidade, não consegui chegar na cidade que eu iria fazer os atendimentos emergenciais, mas tive aqui na minha cidade também durante a pandemia uma participação aí em um projeto atendendo as pessoas de forma emergencial, principalmente profissionais da saúde. Na sua visão, quais têm sido os principais desafios que você enfrentou ao atender as vítimas da inundação no Rio Grande do Sul este ano? O principal desafio é o caos propriamente dito, porque é um atendimento, é um acolhimento em meio a total caos. E essa desordem ela é própria do momento, porque as pessoas estão saindo das suas casas, precisando serem levadas para algum lugar que não se sabe onde, não se sabe como, as famílias se perdem, os órgãos públicos não dão conta de acomodar todo mundo. Então, o que a gente presenciou aqui na minha cidade no primeiro momento foi essa demanda de onde acomodar as pessoas, roupa, as pessoas chegavam molhadas, as pessoas chegavam assustadas, perdidas das suas famílias, sem saber o que estava acontecendo, e os instrumentos públicos, né, os órgãos públicos não dão conta de organizar tudo isso. Então, quando a gente chega num abrigo para fazer esse acolhimento da população,
não tem coordenação, não tem uma equipe que coordena, porque as coisas vão se organizando ali naquele momento. E outro desafio é da vulnerabilidade dessas pessoas, não só a vulnerabilidade naquele momento, mas uma vulnerabilidade pré-existente. Então, situações que a gente vai empurrando para a periferia, a enchente trouxe para o centro, trouxe para as vistas de todos. Então, essas vulnerabilidades, elas se intensificam nessa situação caótica. E outra questão também bem séria, bem desafiadora, é os problemas mentais pré-existentes. As situações de saúde mental que já existiam, de alguns pacientes que não mantinham acompanhamento em dia, que não faziam adesão ou que tinham, né, por algum motivo não estavam fazendo uso de medicação. E aí, com esta situação crítica, acabam entrando em crise, as coisas acabam aparecendo muito intensas, e aí é muito difícil de manejar. É um trabalho muito grande de mobilizar a equipe, né, para atendimento psiquiátrico, os próprios psicólogos. Foram as demandas que eu vi de maior intensidade. Nesse tópico, eu gostaria de saber de quais têm sido os principais impactos psicológicos que esse tipo de desastre pode causar nas pessoas. O que você tem escutado quanto maiores demandas, maiores solicitações, mas principalmente como psicóloga, como que você tem observado dessa questão? O que aconteceu aqui na nossa cidade foi algo sem precedente, algo inimaginável. 60% da nossa cidade ficou embaixo d'água. Não tinha para onde ir. E não tinha esse recorte social em alguma parte, mas foi algo que, claro, que essa parte da cidade, a parte leste, né, onde foi inundada, ela a parte mais vulnerável. Só que não existe só residências vulneráveis lá, também tem pessoas de um poder aquisitivo maior e afetou todo mundo de forma igual. E algumas, é muito comum um relato, eu fui para casa da minha prima, eu fui para casa de uma amiga, eu fui para casa de um parente e lá inundou também. Tem relato de pessoas que passaram por 3 residências, tiveram que sair 3 vezes, até que foram para o abrigo porque não tinha mais familiar para ir. De tão intenso e tão rápido que foi a inundação. E o que a gente escuta agora, neste momento, que é o momento de limpeza, de reconstrução, né? A grande maioria já está conseguindo limpar as casas e avaliar o que precisa para poder voltar para o seu lar. Então, a grande demanda neste momento é material, né? É reconstruir o lar. Primeiro, essa perda intensa de perder não só o local físico, né? Mas também esse local de existência, de memória, de lembrança, de afeto. E tentar retomar de alguma forma a sua casa, a sua vida, porque os bairros estão cobertos de lixo, cobertos de entulho. Então, o relato das pessoas é muito sofrido nesse sentido, de ser assustador estar vivendo em meio a esse lixo que a prefeitura não dá conta de remover, de tanto que é. É muito, muito entulho. E aí esse sofrimento de eu não tenho mais as coisas, eu não sei se eu vou conseguir me manter lá, algumas pessoas mudando de cidade. E os sintomas psicológicos que aparecem é o trauma, as pessoas relatam muito pesadelos, medo de chover de novo, né? O pavor de voltar a encher, de como vão reconstruir a vida, não só a casa, mas trabalhos, comércios. É o que a gente tem escutado com maior frequência. E a Thaline,
Sobre essa questão da sua atuação e dos demais profissionais que estão atuando junto aos abrigos, junto ao acolhimento dessas pessoas que perderam suas residências, você recebeu algum tipo de suporte das instituições ou organizações, como por exemplo o CRP ou o CFP, durante o seu trabalho? Sim, num primeiro momento foi se criando uma organização de psicólogos voluntários, conhecidos, colegas, que foram se articulando para atender essa demanda de acolhimento emergencial. E, posteriormente, outras entidades, outras instituições foram se somando para dar suporte, né, e agregar essa organização que estava sendo feita. O nosso conselho regional também se mobilizou, né, ofereceu rodas de conversa, formações, né, de forma bem rápida, acolhimento, né, para os profissionais que estavam nessa linha de frente. E também aqui o município se articulou, quando foi possível, né, para formar uma cartilha de orientações de fluxos, né, fluxo em saúde mental, em outras demandas ali de prevenção de algumas doenças, encaminhamentos de saúde de uma forma geral, encaminhamentos sociais. Então as coisas foram depois se desenhando melhor, porque no primeiro momento foi como eu te falei, era aquele caos total, ninguém sabia o que fazer e como fazer, não tinha fluxo nenhum depois que as coisas foram se desenhando. Mas o nosso conselho teve, e ainda está tendo, ainda mantém algumas formações, nesse modelo de roda de conversa, de webinário, bem efetivo tem sido o nosso conselho. Ataline, eu só vou te fazer um pedido. Eu tô percebendo que o seu áudio ele tá meio que oscilando o tom da sua voz. Aí eu acredito que seu microfone tá meio que... Não sei se ele tá solto aí. Só peço para você segurar ele próximo à sua boca para ele ficar numa constância de som. Eu tava percebendo aqui que às vezes no meio da sua frase ela fica um pouco mais baixa. Ah, sim, eu seguro, perdão. E a minha voz não tá das melhores hoje também, perdão. Não, mas eu tô te ouvindo bem, tá? A gravação tá ficando ótima, não é só porque eu percebi agora que houve uma oscilação, assim, no volume da sua voz. Então, continuando, Ataline, uma das coisas que vem chamando muita atenção é a cobertura midiática em cima de tudo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. É praticamente uma cobertura 24 horas em todos os canais de televisão do Brasil e até mesmo alguns fora do Brasil. Mas uma coisa que também tem aparecido bastante, ainda mais nas redes sociais, são as questões envolvendo fake news. E quais são as principais que você tem percebido e como que isso pode afetar a saúde mental das pessoas? Sim, as fake news, elas atrapalham muito e geram muita ansiedade, porque a característica da fake news é ela ter algum elemento aí de veracidade. Então, isso gera pânico, gera insegurança. E a primeira fake news que gerou muito transtorno que eu presenciei foi um áudio que foi espalhado pelos grupos de WhatsApp, orientando as pessoas a procurarem os CRAs da cidade para se cadastrarem, porque senão não teriam acesso aos benefícios concedidos pelo governo. Só que os CRAs, né, os Centros de Referência em Assistência Social, os que tinha um único que não tinha sido alagado na cidade. E as pessoas estavam indo lá, só que não tinha equipe lá, porque as equipes estavam nos abrigos. Então as pessoas buscavam os abrigos para ter informação a respeito disso. E gerou um transtorno imenso. E eu presenciei pessoas, eu até cheguei a atender no abrigo pessoas que vieram de outras cidades. E na situação que a gente estava de locomoção aqui na região metropolitana totalmente prejudicada, as pessoas vieram de outras cidades para fazer
cadastramento aí que estava sendo orientado e não era necessário, não tinha nem o porquê, por conta de uma fake news. E aí surgiram outras coisas muito absurdas, no sentido de eutanásia de animais nos abrigos, estão matando os cachorros porque foram tantos cachorros mortos, os corpos que estavam sendo escondidos, porque tem milhares de corpos dentro do hospital e dentro das casas, e amarraram corpos nos postes, coisas muito bizarras que não se confirmaram, por óbvio, mas que gerou uma confusão muito grande. E até briga entre as pessoas, né? As pessoas tinham uma certa divisão na cidade, as pessoas que acreditavam que existiam corpos submersos, escondidos, e as que acreditavam que não tinham, que a prefeitura não estava escondendo os corpos. E teve uma outra situação também muito desconfortável, que mobilizou de novo as pessoas, né? Fez com que as pessoas saíssem de novo das suas casas, que foi um alerta do Exército. Teve um grupo de pessoas do Exército evacuando, que eles, de forma equivocada, estavam fazendo um alerta de evacuação, que uma suposta barragem havia rompido, e algumas pessoas saíram da sua casa de novo, e isso não era verdade. Não se confirmou, foi um equívoco, e que gerou um grande transtorno. Assim como outras fake news, outras de menor impacto, mas surgiram várias. E a Thaline, para a gente já direcionar aqui de volta para a psicologia, eu gostaria de saber, na sua visão, como a psicologia que atua nesses grandes desastres, nessas grandes calamidades públicas, de que forma ela pode contribuir para casos graves como esse que está acontecendo no Rio Grande do Sul neste momento? A psicologia contribui de forma muito... Deixa eu reiniciar, perdão. A psicologia faz um papel muitíssimo importante nessas situações. A gente percebe isso já de outros eventos que ocorreram aqui no estado mesmo, que foi a situação da Boate Kiss, teve, como eu citei antes, a enchente do ano passado no Vale do Taquari, e a psicologia tem se mostrado cada vez mais em evidência. A partir da pandemia, acho que isso ficou muito... A atuação da psicologia ficou muito fortalecida com o papel que ela teve durante a pandemia do Covid-19. E a psicologia ela é imprescindível no momento em que as coisas começaram a acontecer, naquele momento do caos, durante esse processo e depois, porque além de todo um trauma que vai se gerar a partir dessa grande enchente, os quadros depressivos e ansiosos que já existiam antes, eles vão se intensificar. A gente já percebe que estão se intensificando. Então vai ter muito trabalho para a psicologia. Thaline, muito obrigado pela sua contribuição, pelas suas palavras e também compartilhar um pouco de como tem sido a realidade dessa catástrofe ambiental que ocorreu no sul do país. Muito obrigado pela sua disponibilidade e falas necessárias nesse momento tão delicado que estamos passando. Eu que te agradeço, João, a oportunidade de participar e espero que possa ter contribuído. Deixa eu reiniciar, perdão. Eu que te agradeço, João, a oportunidade de participar desse momento com vocês. Espero que eu possa ter contribuído com este trabalho, né? E disseminar aí a importância da psicologia para estes momentos de catástrofe, de tragédia, esses momentos que a população está tão sensibilizada e necessitando tanto do trabalho da psicologia, necessitando de acolhimento e necessitando de diversas formas de perdão,
Deixa eu tomar uma aguinha. Não tem problema, você pode continuar de onde você parou. Nossa, minha garganta tá terrível. Mas, continuando, é importante poder contribuir, não tem outra coisa que nós possamos fazer que não se mobilizar para atender essas pessoas, para atender de forma voluntária, de forma emergencial, porque as necessidades elas são inúmeras, intermináveis. Tem muito trabalho e vai ter muito trabalho ainda pela frente. Vai levar bastante tempo para o nosso estado se reconstruir e vai precisar de muito trabalho ainda. Tem muita gente trabalhando e ainda vai necessitar de muito mais. Mas com força a gente consegue, com certeza. E assim espera, Thaline, que a reconstrução do Rio Grande do Sul seja feita da melhor forma possível. Mais uma vez, muito obrigado e aguardo você, quem sabe, num tópico futuro menos sofredor. Espero que sim, vai ser um prazer. Olá, Jamil, seja muito bem-vindo ao Sessão Marcada. Olá, obrigado. Eu que agradeço o convite. Sim, é um prazer te ter aqui, ainda mais para tratar de um assunto muito complexo, muito delicado e muito sofredor que vem assolando o nosso querido Brasil. E algo que está muito em alta, depois de muita discussão sobre o clima e também muito pensamento, muitas falas negacionistas complicadas, e tanto que estamos vendo aí, ao vivo, a tragédia. Então, mais uma vez, agradeço por você estar aqui conosco para tratar de algo tão delicado. Bem, Jamil, iniciamos esse episódio com uma pergunta bem específica. Baseado na sua área, como desenvolvimento de softwares, como você vê que eles podem ajudar no monitoramento dessas mudanças climáticas que vêm assolando o nosso país? O monitoramento em si já tem bastante consolidado aqui. O INMET, tanto quanto a ANA, o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Eles fazem um bom trabalho já no monitoramento em si. O desenvolvimento de softwares, no caso, seria mais voltado para prevenir as consequências disso. Por exemplo, daria para fazer um monitoramento em tempo real do nível de um corpo hídrico e, a partir desse nível, ter mais ou menos uma estimativa até onde a inundação poderia chegar. Dá para desenvolver, no caso, né? Softwares que auxiliam na coleta desses dados climatológicos, porque geralmente, assim, esses dados são coletados manualmente, né? Tem um computador, um modem, né, ligado na estação. Isso se a estação for digital, né? Porque existem as analógicas ainda, que geralmente a pessoa tem que ir lá buscar. E para criar esses softwares, já hoje em dia o acesso da internet já está melhor, já está maior, né? Isso automatizaria, deixando mais rápido a resposta para esses eventos, né, climáticos extremos. Muito se falou ainda esse ano sobre a questão da enchente no Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, quando a gente olha ano passado, nós tivemos uma seca histórica na região norte. Nós tivemos muitos rios que secaram, comunidades ribeirinhas que foram afetadas drasticamente por um período de estiagem gravíssimo. E cada vez mais eu tenho percebido, baseado não apenas nas notícias, mas também no nosso próprio clima, que está ao nosso redor o tempo todo. O clima está mudando. Aonde não chovia, começou a chover tempestivamente. Aonde chovia muito bonito, muito regrado, agora está dando cada vez mais espaço a secas. Como
dado esses extremos que estamos percebendo, como você avalia esse impacto da mudança climática nesses recursos hídricos do Brasil? Olha, eu tenho uma visão pessimista. Eu não sei se seria isso bom falar no podcast, mas a minha visão é totalmente pessimista. Para mim, eu acho que Pessimista ou realista, né? é o realismo, porque eu acho que é daqui para pior. Daqui para pior, tipo, a chuva, porque tem certos eventos extremos, né? A matemática é um negócio tão, eu gosto tanto, assim, porque tem como a gente calcular a probabilidade de tal evento extremo ser superado. Tem como a gente calcular isso através de todo o monitoramento, todas as técnicas estatísticas. Tem como a gente calcular isso, porque a gente está se baseando em alguma coisa que já foi observado. E, por exemplo, quem se pegou falou assim que tá correndo essas coisas, esses eventos extremos, seca para um lado, muita chuva para outro. No caso aqui em Guaíba, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Essa chuva de agora superou uma de 1941. E o nível do Guaíba também superou. Se eu não me engano, o do Guaíba foi... Peraí, deixa eu conferir aqui. O nível do Guaíba em 1941 foi de 4,74 metros. Enquanto desse ano foi para 4,91. E a gente viu as consequências disso. Né? Pelo que a gente está vendo, né? Tipo, que vai desde de questão de saúde, questão de abastecimento mesmo, assim, porque destruíram bastante recursos aqui que eram utilizados para manutenção, destruíram bastante estruturas, né? Eram utilizados para recursos hídricos aqui, para gestão de recursos hídricos aqui no caso. E eu acho que vai precisar de muito estudo e um plano de prevenção. Só com isso que a gente não vai conseguir remediar, porque volta, eu acho que não tem mais não. O que se entende hoje sobre os fatores causais do que aconteceu no Rio Grande do Sul neste ano? Olha, é porque é difícil responder assim esses fatores causais, que são várias causas, mas é principalmente ações antrópicas, ações do homem, assim. Mas na realidade, eu acho que o planeta tá querendo tirar a gente daqui e já era. Tá querendo matar a humanidade e acabou. Deixa só a natureza e já era. Mas tem várias causas, assim, ações antrópicas, por exemplo, o desmatamento. Não tem como falar que não, porque é difícil explicar de novo, né? Mas a água no mundo, assim, e o clima do mundo, tudo se baseia por temperatura, né? A emissão solar e a quantidade de água na Terra, assim, e o ciclo é um sistema, né? Tanto o solo quanto as plantas e a água, isso tudo influencia no clima e nas consequências disso, né? Nessas mudanças. É difícil falar hoje assim, mas, por exemplo, a gente está cercado de água o tempo todo, que no ar existe água. Existe água. E nas plantas também soltam água. Tem um rio aéreo entre a gente que passa desde a Amazônia, que vem descendo para cá, isso aéreo, lá no céu ainda. Pode fazer uma analogia como se fosse um rio, que influencia as plantas, a evapotranspiração das plantas influenciam nisso, tipo, no clima em si, nessa evaporação dessa água que vai subir, aí dessa água subir vai formar as nuvens, vai encontrar as correntes de ventos e vão passar pelo globo terrestre, no caso, por vários caminhos, e nisso vai formando a chuva, vai formando seca, e aí a temperatura do mar também influencia. Se o mar, a poluição do mar, a quantidade de plástico do mar também influencia, tudo indica que é ação antrópica. Eu costumo falar que é a maldição do plástico.
mas só que seria a maldição do homem mesmo. Principalmente ações antrópicas, desmatamento, mineração, criação de monoculturas, por exemplo, só plantar soja ou só plantar milho em grandes quantidades de terra, só plantar arroz, não ter uma agricultura pensada para suprir a fome do povo mesmo, assim, para suprir as necessidades do povo, não o lucro. A urbanização, o descaso com as áreas de preservação, isso influencia em tudo, porque o clima é a resposta de um sistema muito complexo que é a Terra, né? Que vai desde o mar ao solo, a quantidade de planta, e aí a incidência solar que a gente recebe aqui influencia em tudo. E um desequilíbrio desse geram esses sistemas e essas mudanças climatológicas. Estão gerando já faz tempo. Isso que você falou é algo que muito me atravessa quando eu penso na questão do... Não é apenas o alagamento, não é apenas as pessoas perdendo suas casas, não é apenas os prejuízos às estruturas, aos serviços, enfim. Eu penso também que existe, junto, atrelado à mudança climática, a questão de como isso vai afetar na questão da produção agrícola, não apenas dos grandes latifúndios, mas também na produção local, da economia da agricultura familiar, que muitas das vezes perde seu pequeno roçado. Eu também penso não apenas no lucro, mas também de como a terra, literalmente o nosso solo, nossa floresta, como isso vai impactar nessas mudanças. Então não é apenas água. Água é vida, mas também pode trazer morte, tanto pelo excesso quanto pela falta. Então, Jamil, eu concordo com você que o cenário ele é pessimista, mas é um pessimismo que já vem sendo alertado há muito tempo. Como você falou, são períodos de 30 anos. 30 anos é muito tempo. Cada vez indícios do que essas crises podem vir a causar, mas também dando sempre oportunidades de como contornar, e que muitas vezes são ignorados não apenas pelos nossos governantes, mas também por nós enquanto sociedade. Sim. Então, é um episódio muito triste. Eu queria muito que esse episódio pudesse terminar em uma nota positiva, mas dado o sofrimento da população do Rio Grande do Sul, não há como. É um episódio que trata sobre luto, que trata sobre tragédia, mas acima de tudo sobre um alerta de que o clima ele é muito mais forte do que qualquer sociedade. Não há como combater a mãe natureza. Então, dessa forma até pesada, porém muito realista, eu gostaria de te agradecer sobre os dados que você apresentou, sobre toda a metodologia utilizada no levantamento do clima, das nossas bacias hídricas, e também de como tudo isso está envolvido nesses grandes problemas, não só de enchentes e secas no nosso Brasil. Muito obrigado, Jamil, pela sua presença. Foi muito bom te ter aqui hoje. Obrigado. Ou será que foi muito pesado o final? Não, por mim foi tranquilo. Realmente estou muito agradecido de te ter aqui. Então tá. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E vou continuar acompanhando o podcast, que eu conheci e gostei bastante. E se um dia a gente tiver a oportunidade de conversar de novo, tomara que eu esteja convencido de uma maneira positiva, um pouco mais otimista. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou coordenador geral deste podcast.
A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, YouTube Music e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho, e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve, em nossa próxima Sessão Marcada.